Olá, sou Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. É dia 21 de setembro de 2020. É a hora de mais um passeio na vinha do nosso Pai, onde a gente vai ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder repartir a vida de Cristo ou viver Jesus. O título da devocional deste dia é O Fim do Amor. Você já pensou no mundo, esse nosso mundo, se Deus parasse de agir entre nós sendo o amor? Você já pensou na ausência total da influência divina entre seres humanos? Tem pessoas que gostariam de viver num mundo onde Deus não é mais presente. Tem pessoas que gostariam de viver num mundo onde a ideia de um amor sobrenatural não exista. Não existe. Então, eu, por exemplo, não consigo ficar alegre, nem um pouco alegre, pensando na ideia do fim da intervenção divina do amor do nosso Criador. Para mim, me deixaria realmente pensando no mundo que vai cair na escuridão total e não poder nem manter nenhuma coisa de paz funcionando. O mundo já tem problema suficiente com a presença de Deus ainda aqui. Imagine o mundo sem a presença de Deus aqui. Vamos ler a devocional, porque a gente vai encontrar um Deus, nosso Deus, no Antigo Testamento, que faz coisas realmente que, quando a gente lê, por exemplo, sobre a inundação que só sobrou da humanidade, a família de Noé, a gente pensa, será que Deus tinha que ser tão assim agressivo? Não poderia ter feito algo menos de uma intervenção tão dramática assim? E tem muita gente que rejeita o Deus da Bíblia por causa desses eventos no Antigo Testamento. Eu escrevi essa devocional pensando nessa rejeição de Deus e acusação contra Deus. A partir do momento que Adão e Eva pecaram no Jardim de Éden, o fluir do amor divino parou entre seres humanos. A existência do amor entre nós correu o risco de desaparecer para sempre. Para salvar o amor e vida entre nós, Deus agiu e colocou a humanidade na UTI para dar condições de sobrevivência do amor, ou sobrevivência ao amor. Sem esta intervenção divina, agressiva da parte de Deus, certamente o amor entre nós teria parado para sempre. Exatamente como um paciente que está entre a vida e a morte na UTI, o amor entre nós ficou entre a vida e a morte. Deus se tornou um médico que se comprometeu a salvar-nos do fim da vida e do amor. Quando lemos as histórias de ações tão agressivas de Deus no Antigo Testamento, no Velho Testamento, nos parece que Deus vai matar a humanidade. Ler o Velho Testamento é como visitar a UTI num hospital. É chocante você visitar um UTI, mas entendemos que o perigo justifica as intervenções sangrentas e extremas de um médico bom. O que Deus fez no Antigo Testamento, Velho Testamento, foi necessário para o amor e vida sobreviverem até a cura chegar. Sim, foi drástico e sangrento e difícil de ver o que Deus fez, mas o amor sobreviveu entre nós até a chegada de Jesus. O que Deus fez no Novo Testamento foi colocar toda a agressividade e dor sobre Jesus. Finalmente, depois de um dia sangrento e brutal na cruz, Jesus se tornou a cura por todos nós. A cura chegou. 3 dias depois do dia sangrento, Jesus saiu da UTI trazendo de volta a vida e amor entre nós. Agora, quem crê em Jesus será curado e pode sair da UTI para viver e amar.
Deus não ficou mais calmo no Novo Testamento. Como um perfeito médico, ele achou a cura e fez o que foi necessário para garantir que a vida e amor nunca mais correrão o risco de morrer entre nós. Que médico sensacional é o nosso Deus. Durante a minha caminhada como pastor, durante muitos e muitos anos, eu tenho ouvido da voz de muita gente acusações contra o caráter de Deus. Um dos argumentos mais fortes que as pessoas jogam para a gente responder é como é que um Deus que você diz que é tão bom, é o amor, poderia fazer o que ele fez no Antigo Testamento. As pessoas gostam até daquilo que aconteceu na cruz com Cristo. Eles podem ver o amor de Deus naquele ato. Mas quando se trata do Antigo Testamento, eles não conseguem reconciliar Deus ser tão agressivo. Então eles acusam Deus de ser um Deus que maltratou a humanidade. Interessante, não é como a gente, como ser humano, tem essa tendência de acusar pessoas, de julgar pessoas e depois querer que a pessoa confesse os seus pecados. Mas quando a gente compreende que nosso Deus é o amor em ação, a gente consegue ver que acusações falsas contra Deus são realmente coisas falsas. Não tem base nos fatos. O fato é que Deus alertou Adão e Eva do perigo de comer da árvore do bem e do mal, porque a árvore do bem e do mal ia abrir uma porta para a morte entrar na humanidade, ia abrir uma porta de ameaçar a própria existência do amor aqui neste mundo. Deus poderia ter dito, eu falei para vocês, agora se vira. Não foi assim que ele fez. Ele foi atrás de Adão e Eva. Você lembra que eles não foram não buscaram Deus, eles fugiram da presença de Deus. É assim com o ser humano. Quando a gente erra, a gente foge da presença de Deus. Por causa da nossa vergonha, por causa da nossa sensação de culpa. Porque a gente pensa que ele vai nos punir mesmo. Mas ele não foi atrás deles para punir. Mas uma coisa interessante, ele não tinha como livrar eles das consequências do pecado, porque não existiu naquele momento uma cura. É como a gente hoje com essa pandemia. A pandemia nos cerca, a gente não consegue escapar dessa doença. Então o governo exige que todo mundo lave as mãos, que usa máscara, que não vai para a praia, que não tem cultos na igreja sem espaços enormes entre as pessoas. Por quê? Porque o governo está querendo somente tratar as pessoas de uma forma agressiva? Não, eles estão agindo, pelo menos a maioria estão agindo para salvar vidas. O que Deus fez no Antigo Testamento era necessário para preservar a humanidade até a chegada da cura, da pandemia do pecado. Quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ontem, no culto da igreja, IBM Alphaville, Campus São José dos Campos, alguém falou para mim, pastor, vamos ter uma celebração depois da pandemia, vamos queimar todas as máscaras. E todo mundo gostou da ideia, então já estamos com planos um dia de criar um fogo enorme e jogar as máscaras dentro do fogo, celebrando a chegada de uma vacina, talvez não seja uma cura, mas uma vacina, que nos permite respirar de novo. Agora, Jesus não foi uma vacina, Jesus foi a cura. Ele tirou o pecado do mundo. Quando você já sofreu uma acusação falsa? Você já experimentou a dor que cria quando até alguém que conheceu você de perto, que você achou que era seu amigo ou sua amiga, acusa você falsamente?
Você sabe como é ser, se você já passou por isso, você sabe que dói, e dói mesmo até dentro da gente. E você pensa, acusar Deus não é muita coisa, porque Deus é Deus, ele não sente. Segundo as Escrituras, ele sente emoções. A diferença é que ele não tem nenhum pingo de culpa. Quando eu recebo acusações, eu preciso praticar uma coisa que a Bíblia me fala de praticar. Se você recebe uma acusação, ouça esses versículos que vieram das palavras de Jesus, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usado para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Comigo, quando eu recebo uma acusação, eu tenho que ver se tem alguma verdade, porque eu sou pecador. Mas não é assim com nosso Pai Celestial. Ele não tinha nenhuma culpa, mas ainda assim, ele tinha que agir. E deixou a porta de volta para nós. Se você recebe uma acusação, lembra-se, Deus ainda quer que você ame o seu inimigo, para que o seu inimigo talvez possa entrar na porta e encontrar-se com Deus de novo. Pense nessas coisas. A cura chegou. A pandemia do pecado, ele tirou a doença. Agora é só voltar para Deus e receber os efeitos da cura. E o efeito da cura é uma sensação de perdão, de alegria, mas também um chamado de sair e falar para todo mundo: aquele Deus que você está acusando mandou seu filho morrer na cruz por todos nós. Vamos falar desse grande amor do nosso Deus perfeito que nunca pecou. Aquele nosso Deus que é um bom médico, que conseguiu manter a humanidade viva até a chegada da cura, que é Jesus Cristo. Pense nessas coisas. Deus te abençoe.